Agora limpa esse troço verde que você pôs no microfone aí, né? Temos um convidado aqui. Temos. Cri, 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 cri. Sapinho, agora dá pra pular sapinho. Ó. Dá pra pular sapinho. Tan, tarará, tan, tan, tarará. Não se reprima. Não se reprima. Oh. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo, eu vou repetir, de casa nova, porque tá linda. Maravilhoso. No ar, aqui é a Amanda Costa. Tá cheirando tinta aqui, que delícia, Alberto Reutemann, que alegria. Ah, chegaram milhares de cartas aqui. É, Quando o carteiro chegou... é, no meu reconhecendo e elogiando o novo visual Muito aqui investimento. do Caos Corporativo. Que legal. É isso, que alegria! Estamos com a temporada Controle-se no ar. E no episódio de hoje, vamos falar sobre ele, o ego. Será que ele pode ser também um aliado no mundo do trabalho? Vamos explorar o conceito de ego e saber como é que a gente deve lidar com ele no nosso ambiente de trabalho e também na nossa vida pessoal. É só ruim? Pode ser bom também? Vem com a gente nessa conversa. Bora! O ego será um mal compreendido? Será que é só ruim não saber lidar muito bem com o ego? Ou será que ter aquele ego inflamado, inflado? Não é inflamado, é inflado, né? Inflado. Inflamado pode ser, né? precisa tomar Infeccionado, não antibiótico. uns Anti-inflamatório. anti-inflamatórios, a depender, né? Do nível de inflamação tem que ser um antibiótico, verdade, inclusive, né? Enfim, será que é tão ruim assim ter um ego inflado? Um ego inflado? Será que é tão ruim? Será que é só ruim? Como é que eu lido, afinal, com o meu ego? Alberto Reutemann, como é o seu ego enorme? Olha, o meu... Já respondeu. Falou aquilo que um monte de gente queria falar. Isso que eu ia falar, né? É verdade, né? É duro, né? Como é que você lida, Alberto? Com o meu ego inflado, inflamado, infeccionado. Veja, a gente, no mundo corporativo, a gente precisa falar. Eu acho Sem que... graça. Ficou. Eu fiquei, claro que fiquei, né? Mas tô tentando me reerguer aqui, né? Existe, parece que um contrassenso entre o ego e a humildade, né? Então, muitas vezes, quando você... A gente nunca vai ter um divisor de águas falando assim, aqui acabou sua humildade e começou o ego. Eu acho que tem uma zona neutra onde a gente acaba optando por um equilíbrio, porque tudo que acaba sendo recorrentemente utilizado pelas pessoas como comportamento, acaba rotulando. Então, se eu deixo o meu ego tomar conta de todas as minhas questões, eu nunca peço desculpas, eu nunca digo que eu preciso aprender alguma coisa, e isso se transforma em um comportamento recorrente, eu acho que o ego acaba fazendo mal. Da mesma forma, a humildade. Se eu tenho comportamentos recorrentes, eu falo assim, eu acho que eu não sou a pessoa certa, a síndrome do impostor. Toda hora eu falo assim, mas será que eu não... Humilde, começa até a falar numa vozinha assim, diferente. Eu acho que a gente eu acho que isso não é humildade. Mas tá bom, deixa eu falar já já. Eu acho que a gente vai precisar sempre equilibrar. Eu acho que tem situações, como o próprio nome do episódio diz, a gente tem que controlar o ego, mas tem que controlar também o excesso da humildade, né? Eu acho que humildade não é isso, Roberto. Esse negócio de você... Vou voltar pro ego, tá? Tá. Mas humildade, inclusive, vem do latim humus, Uhum. que é aquilo que tá perto do chão, que tem muito a ver com a noção de quem nós somos na existência. Porque às vezes a gente fica tão inflado, né, pelos nossos egos e se esquece de que a gente é uma pessoa em meio a 8 bilhões de pessoas de um planeta aqui no sistema solar, né, e na nossa galáxia. Tá mais pra uma ponta de caneta Poeira. Geek, uma poeira. Cara, nós somos mera poeira cósmica. É verdade. E às vezes a gente fala com algumas pessoas no dia a dia que acham que o mundo tem que passar e o tapete vermelho tem que se estender na frente dela com os serafins tocando suas cornetas, querubins e assim por diante. Você acha que esse tipo de comportamento ele é mais comum em pessoas que exercem cargo de liderança? Eu acho que existe uma tendência a, mas a minha resposta é não, Amanda, porque daí eu tô aqui, né, lembrando lá do começo da minha carreira. Eu já trabalhava com gente que era meu par e que tinha a mais absoluta certeza
que era melhor que todo mundo, que ele era o escolhido na Terra, sabe? Que já te olhava de cima para baixo, fazia a mesma coisa que você fazia, vinha da mesma origem, mas se achava diferente. E quando a gente fala a respeito de ego, humildade, tá aí o problema, porque todos nós temos ego. Né, faz parte, inclusive, da nossa personalidade, né, para ter uma explicação muito simples aqui, o nosso ego acaba sendo a nossa própria personalidade. O ruim da história é quando a gente começa a achar que é melhor que os outros, que aí é o tal do egocentrismo, né, comportamentos de excesso de ego, e aí é onde o papo que o Alberto começou a trazer à tona de humildade começa a ficar importante. Mas aí estamos falando que o ego aqui é sinônimo de arrogância, né? Exato. Mundo corporativo. Perfeito, é. Eu concordo, mas eu acho que a liderança tem muito. Eu acho que hoje a liderança tem mais o ego inflado ou arrogância do que a gente da base da pirâmide. Agora, tem uma questão aqui que é a seguinte: a gente sempre que fala a respeito dessa pauta, e essa é uma provocação que eu queria trazer aqui para o nosso ouvinte. Sabe aquela frase do Sartre? O inimigo sou eu, né? Não, o inferno sou eu. O inferno são os outros. São os outros, é verdade. Né? Ou o demônio são os outros. Acho que o inferno são os outros. Mas enfim, você entendeu, né, ouvinte? O fato é que quando a gente fala desse tema, a gente sempre lembra de outras pessoas que são, né, ególatras, né? Que tem excesso de ego. Agora, acho que aqui a gente tem que olhar para nós antes de qualquer coisa. Né? Será que eu não sou uma pessoa dessa? Será que eu não sou uma pessoa, né, que usa e abusa do ego, que me acho melhor que as outras? Né? Porque aqui não tem muito como fugir. O que me leva a entender se eu sou uma pessoa que tem o meu ego muito inflado ou não é autoconhecimento. Eu posso colocar uma pimenta, Amanda? Pode. Eu já vou trazer, então. Eu não sei porquê, mas quando a gente está falando sobre ego, me veio à cabeça, numa correlação que talvez não tenha algum sentido, o lance dos Faria Limers. Dentro do mundo corporativo, eu acho que, falando e não se aprofundando muito nisso, eu acho que eles acabaram recebendo a alcunha de serem um pouco mais ególatras, pela forma de se vestir, o colete, por estar numa região super, hiper privilegiada. Vocês acham que tem alguma coisa a ver com isso? O ego acaba rotulando as pessoas ao ponto de a gente acabar criando um estigma de que essas pessoas são ególatras ou mesmo são arrogantes pelo fato de estarem trabalhando numa determinada empresa ou numa determinada região? Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, muitas pessoas, quando perdem o crachá, quando perdem o sobrenome, né? Ai, fulano de tal empresa. Quando perde o sobrenome, quando perde o crachá, é como se perdesse uma parte da própria identidade. Porque a pessoa acaba se comportando de uma determinada maneira, se achando muito incrível, eu deixando o ego tomar conta, porque está... eu conheço pessoas, inclusive, que têm um ego enorme de inflado, porque são próximas de pessoas que têm algum determinado tipo de poder. Ou seja, ela usa do ego do ego alheio, inclusive, né? Eu conheço, gente. Caramba, vai ser grande assim. Quando é que o ego pode ser um aliado? Você falou um pouquinho no começo e eu acho que é legal a gente aprofundar. É muito importante e tem um pouco a ver com o que eu costumo falar sobre o conceito de auto-amor, né? É bem diferente de ego, mas está quase ali, né? Então, o quanto eu me amo, o quanto eu me respeito, o quanto eu me reconheço como uma pessoa capaz de desenvolver aquele trabalho que eu desenvolvo, o quanto eu reconheço as minhas habilidades, tudo que eu lutei, né, para chegar onde eu cheguei. Outro dia uma amiga minha falou uma frase que eu adorei, ela falou assim: olha, eu posso não ser grande coisa, porcaria nenhuma, mas eu lutei muito para ser quem eu sou. Maravilhoso. Sabe? Então, nesse sentido, eu acho que o ego pode ser um aliado, sim. Olha, eu coloquei na internet o antônimo de egocentrismo para entender o que aparecia. O que veio aqui? Altruísta, né? Filantropo, humanitário, generoso, caridoso, criativo, desinteressado, despreendido, abnegado, bondoso. Olha só. É tão mais bonito, né? Olha, então é assim, esse negócio, gente, de egocentrismo, ele tem que ser
um cuidado, porque dá pra gente passar, né, do limite em que o nosso ego nos ajuda a fazer com que a gente compreenda que a gente também não é, né, como é que você falou da sua amiga? Né, que se esforçou para chegar aqui. Não grande coisa, mas eu lutei muito para ser quem eu sou, né? É isso. Então a gente tem que estar consciente da nossa insignificância, que todos nós somos insignificantes, eu, vocês, quem está nos ouvindo, todos nós somos insignificantes, mas temos que ter o nosso amor, o nosso cuidado, a nossa preservação. Né? Então, tem um equilíbrio aí nessas coisas. Então, você estava falando da humildade. A humildade, eu não sei se existe excesso de humildade, viu, Alberto? Mas eu tenho uma dificuldade de enxergar, por exemplo, tudo aquilo que a gente está falando aqui, eu estou pensando em algumas situações. Então, vamos imaginar que eu preciso de um médico e eu preciso falar com o melhor médico possível. Né? O Faustão, por exemplo. Levaram no melhor hospital. Chega lá no melhor hospital e fala assim, vocês são o melhor hospital. Não, veja bem, não, a gente não é o melhor hospital. As pessoas falam que a gente é o melhor advogado, o melhor especialista. Como é que a gente consegue equilibrar essa questão do ego? Ele teria que ser um reconhecimento de outra pessoa. A pessoa não deveria se auto-reconhecer. Eu sou o melhor nisso. Eu sou o maior especialista da minha empresa neste caso aqui. Você pode falar comigo. Eu acho que tem formas. Eu acho que tem formas de dizer isso, né? Acho que tem formas. Em primeiro lugar, quem é realmente uma autoridade num determinado assunto... Não fica falando que é autoridade. Ficar repetindo, né? Porque normalmente existem fatos relevantes, existem dados, existem publicações, existem acontecimentos que referendam essa pessoa como ela é reconhecida, né? Sim. Ela não precisaria colocar no site. Exato. Não precisaria colocar no site. A maior autoridade. Não precisa. A melhor empresa do segmento. Não precisa. Então, ela é reconhecida naturalmente por aquilo. E sabe de uma coisa? Você falou o maior especialista. Tem uma síndrome que se chama Síndrome de Dunning-Kruger. A gente estava falando a respeito dela outro dia, Alberto. E essa síndrome é basicamente, né, uma parábola, por assim dizer, em que quanto eu mais conheço a respeito de determinado assunto, mais eu me dou conta de que eu não conheço. Eu não sei a respeito dele. Ou seja, que aquelas pessoas que falam, eu conheço tudo de tal coisa, no final das contas, essas são justamente aquelas que conhecem muito pouco. Pô. Inclusive tem um caso, aí é caos, pior que não é caos, pior que é real, né? Um americano foi assaltar alguns bancos e ele leu em algum lugar na internet que se ele passasse, né, limão em algumas tintas, né, o limão era como se fosse uma tinta da invisibilidade, assim por diante. A gente já fez experiência assim na escola, né, de escrever com limão no papel, depois põe no fogo e a tinta aparece, e assim por diante. Ele pegou limão, passou na cara, porque ele achou que ia ser, né, o mesmo efeito do papel, e assaltou 3 bancos. De cara limpa. De cara limpa. Invisível. Né? Invisível. Ele tava tão na certeza, né, de que ele estava invisível, aí foi de tamanha estupidez que aí 2 cientistas, o Dunning e o Kruger, foram investigar, né, o porquê que isso acontecia, e daí veio a síndrome de Dunning-Kruger. É isso, a pessoa sabe tão pouco que não tem noção do quanto falta aprender ainda. Exatamente. Né? É isso, aí o ego toma conta e vira vilão. Meninos, vambora! Bora, sejamos humildes ou pouco egóicos de dizer que o papo acabou. Sejamos grandiosos na nossa bondade, na nossa humildade, na nossa generosidade com o próximo. Deixa esse ego mais controlado. Vamos que vamos! Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, manda esse episódio para aquele amigo que tem um ego inflamado. Manda! E eu vou te falar, hein? Você, se tiver de ouvido atento aos demais, sempre vai saber que o seu ego passou da conta, hein? A gente é autoconsciente nisso. Um beijo, até semana que vem. Tchau. Tchau. Fui!